Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio das nossas conversas pedagógicas. Hoje, como eu vos tinha prometido, trago-vos uma educadora que tem experiência profissional em Portugal e num outro país, neste caso, em Inglaterra. É a Catarina Francisco, portanto, muito bem-vinda, Catarina. Obrigada, Vanessa. Foi um prazer aceitar este convite. E eu estou desejosa, eu só espero que 30 minutos cheguem, eu acho que não vão chegar, para partilhares tudo o que tens vivido, todas as tuas aprendizagens, dificuldades, e eu tenho a certeza que vão ser 30 minutos de histórias que vão ser inspiradoras para todos os nossos colegas que querem também conhecer um bocadinho do que é que se faz para além fronteiras, não só para saber o que é bom, o que é mau, para valorizarmos o que temos, sei lá, há tanta coisa que se pode falar sobre a nossa experiência lá fora, que agradeço-te mesmo teres aceito este convite e eu começo então pela primeira pergunta, que é a pergunta já da praxe. Quem és tu, para quem não te conhece? Quem é a Catarina? O que é que a Catarina faz? Bem, olha, a Catarina tirou o curso de educadora de infância há 12 anos, já custa muito dizer que já foi há tanto tempo, mas já há 12 anos, na Escola Superior de Educação de Lisboa. Depois consegui arranjar logo trabalho, e depois fiz alguns estágios, depois andei a saltitar e depois, olha, vim parar a Inglaterra, passado uns anos, por causa da famosa da crise. Mas eu acho que as oportunidades que aparecem e que estas coisas abrem portas para outros caminhos. Já, Portanto, está, essa é a Catarina. já estás em Inglaterra há quantos anos? Já estou cá há 6 anos. Uau! E antes disso trabalhaste sempre em Portugal como educadora também? Sim, sim, sim. Trabalhei em várias instituições, e trabalhei também com necessidades educativas especiais. Ok. Bem, a pergunta que se salta logo é, para além da crise, porquê emigrar e porquê Inglaterra? Porquê que resolveste, porquê que escolheste esse país? Bem, emigrar foi muito naquele sentido de como cair na rede das substituições. Não sei se é uma coisa que acontece com muitos profissionais de educação. Portanto, caímos numa rede de substituição e depois acaba em outubro ou acaba em novembro e depois perdemos ali a janela de setembro e depois não sabemos bem o que é que havemos de fazer. Portanto, durante esse tempo e os currículos que enviava e as entrevistas que não vinham, decidi, olha, vamos ver, vou para fora. Não sabia bem por onde é que ia, o que é que queria fazer. Entretanto, numa conversa com uma amiga minha, contei-lhe isto e ela no dia seguinte ou a semana seguinte, a Pipa telefonou-me e disse-me assim, olha, eu vou para Londres, tenho lá a minha irmã, queres vir? Eu não pensei e fui. E então nós formámos uma boa rede de suporte, porque ela já lá estava, e então eu fiquei em casa dela, depois quando o namorado dela veio, ficou em minha casa, depois quando ela veio já tinha a casa, portanto foi uma coisa muito pensada e foi muito baseada no apoio mútuo, que é Ok. muito importante quando tu vais para fora. E conseguiste logo trabalho? Sim, 15 dias. Uau! Não foi como educadora, porque eu na altura também pus um bocadinho esse de lado, porque eu acho que achei que não dava, até porque eles pedem referências e pediam muita coisa. Na altura eu acho que a burocracia foi um bocadinho assustadora. E então eu disse, espera lá, vamos lá fazer por outra maneira. De outra maneira. Então eu comecei e fui fazer outro tipo de trabalhos. Entretanto, comecei a fazer voluntariado, fiz voluntariado em hospitais, em escolas, e depois serviu como referência para depois voltar à educação. E pronto, cá estou eu. Uau! Então tu começaste a trilhar o teu caminho de outra forma e conseguiste então ir conseguindo as tais referências. Eles não te aceitavam as referências trazidas de Portugal? Sentiste essa barreira? Senti essa barreira e senti também que as pessoas daqui não me queriam dar as referências porque não falavam inglês e estavam com medo, porque há algumas referências que tens de telefonar, portanto, existe muito essa barreira e eles têm muita barreira enquanto não conhecem e quando é alguma coisa do estrangeiro eles precisam de ver Uhum. para querer, portanto, enquanto for uma referência interna é mais fácil. E nós em Portugal, não sei se mudou entretanto, mas não funcionamos muito à base de referências. Tu levas o currículo para uma entrevista, já está. Eles aqui, se não tens ninguém a dizer que tu és bom, não consegues. Pelo menos iniciar, depois a partir daí tu crias as tuas próprias referências, não é? Mas aqui é muito do o que é que tu fizeste e o que é que as pessoas dizem sobre ti. Depois a partir daí nós pensamos se vamos aceitar ou não. Ok, então Portanto, voltando um bocadinho atrás, quando tu te sim. preparaste para emigrar, quando tu te preparaste para ir embora, que documentos é que tu tiveste que levar? O que é que tu tiveste que levar contigo? Traduziste o teu currículo? O que é que tu tiveste que fazer? Sim. Bem, o currículo traduzi, mas depois quando cheguei percebi que não valia a pena ter 50 páginas de currículo e que eles não querem ler isso tudo, eles querem uma coisa sucinta e também depende daquilo que tu queres fazer. Portanto, a minha ideia era desviar-me um bocadinho, portanto o meu currículo foi muito básico, mas é importante levar os nossos certificados, se possível traduzidos. Eu acho que agora a nossa faculdade já dá em inglês também.
Portanto, isso é muito importante e a partir daí depois podes pedir a tradução e Ok, depois ficas oficializada como professora. ok. Muito bem. Então, do ponto de vista burocrático, também não tiveste assim problemas muito grandes, então a coisa ocorreu Não, não, mas na altura quando tu vais é tão complicado e as e é pessoas não tanta têm a coisa. noção e é tanta coisa e são palavras estranhas e depois passados uns tempos aquilo já não é nada estranho e aquilo era tão básico e era tão fácil, portanto eu acho que é muito aquela coisa de nós apoiarmos em histórias de sucesso. Eu, entretanto descobri que uma colega minha que tinha feito Erasmus também comigo na ES, também já cá estava e já estava a dar aulas, Sim. ela depois encaminhou-me por estas coisas todas e o que eu achava que ia demorar 3 anos demorou um mês. Portanto, depois ela ajudou Então, muito nesse então, do ponto processo. de vista prático, depois quanto tempo é que tu demoraste até encontrar efetivamente trabalho? Como educadora, Sim. eu fui pela, não, eu fui pela vertente de substituições, ok? Eu comecei a fazer substituições e depois, na altura que eu estava a fazer substituições, mandei um currículo, foi 5 minutos. No dia seguinte tive a entrevista, fiquei logo com o emprego. E foi em Portanto, creche? Foi em jardim de infância? foi em creche e jardim de infância. Portanto, eram as duas valências, mas eu fiquei na valência de creche. Ok. Que aqui é diferente, aqui funciona um bocadinho diferente, de maneira diferente. Ok, já lá vamos tentar perceber Sim, 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 como é sim, que isso. sim. Tu estás mesmo em Londres, deixa-me só. Estava em Londres até há 2 Espera, meses, espera, eu vou agora reformular estou. esta pergunta porque eu Ok, tive que ajeitar a minha ok, câmera. ok, ok. Tu estás em Ok. Londres, certo? Não, estava em Londres até ao mês passado. Este Ah, mês comecei em Reading. Reading é 40 minutos de Londres, portanto não estou assim tão longe. ok. Então és educadora praticamente há 6 anos Sim, em Inglaterra. Qual é que foi sim, a tua primeira reação quando entraste numa sala? é muito Acho que tenho isto estranho. aqui a abanar um bocadinho, não tenho. Tens. Assim, ok, agora parou. Qual é que foi a tua primeira reação quando entraste numa sala? Quando arranjaste trabalho, fizeste entrevista, entraste. Qual é que foi a tua primeira reação quando entraste? É uau, é super diferente, ou uau, isto é mesmo parecido, bora lá, estou habituada a isto. É muito diferente, mas tu depois vês o sorriso das crianças e percebes, ok, isto é universal, o motivo para o que eu estou aqui é o mesmo, portanto é para isto que eu vou, é para isto que eu estou aqui. Mas aprendes muito, aqui é muito à base dos key groups, portanto, ou seja, a educadora tem a sala inteira, mas está responsável só por algumas crianças, ou seja, toda a gente faz parte da avaliação da criança, o que é bom, porque os pais também acabam por não distinguir quem é quem. A nível de planeamento e a nível da legislação está tudo ok, mas é diferente, sabes? E então havia aquela coisa de equipa e gostei muito e nós estávamos a trabalhar muito com a educação holística naquela escola e foi, para mim, foi muito bom. Mas as salas são iguais às nossas? As salas de atividades são iguais às nossas? Sim, eu acho que sim, são iguais às nossas, organiza-se de maneira diferente, mas são iguais às nossas, sim. Fala-nos um bocadinho dessa organização, o quão diferente, como diferente. Então, é assim, eu não espero não estar a dizer nada de mal porque já passaram 6 anos, portanto eu não sei o que é que aconteceu em 6 anos entre Portugal e a nível de educação, portanto o que é que eu ia dizer? A nível da organização é diferente, porque nós provocamos a aprendizagem, por assim dizer, portanto existem atividades de grupo, mas são grupos pequenos, ou seja, não é os meninos todos a ouvirem uma história, portanto é um terço dos meninos com uma educadora, o terço de outros meninos com uma assistente, o terço dos outros meninos com outra assistente, e fazemos os três a mesma atividade, ou seja, a nível da atenção consegue-se captar um bocadinho mais. E depois existe muito free flow, que é todas as áreas estão representadas na sala, portanto, e há portas abertas para o exterior, há muito exterior. Portanto, temos a cozinha de lama, temos o banco de areia, temos a água, e isto é tudo uma coisa normal, não é um evento. Eu lembro-me quando nós fazíamos alguma coisa do género, tipo o evento. Aqui está tudo, portanto, é ferramentas, portanto, este ano estamos a começar com ferramentas verdadeiras, portanto, as crianças já estão a martelar pregos verdadeiros, mas tem que ser supervisionado, como é Claro. óbvio, mas é muito free flow, e depois nós vamos lá com o nosso portfólio digital e tiramos uma fotografiazinha e fazemos muito o scaffolding, que é pegamos naquilo que a criança está a fazer e tentamos dar mais e tentamos fazer o próximo passo. É como projetos orais, fazemos ali um mini projeto sem fazer a parte da avaliação. Não sei se estou a fazer sentido naquilo que eu estou a Completamente, dizer. a tua rotina diária então era completamente diferente daqui, enquanto que aqui tu tens Exato. uma rotina à porta que das 9 às 9h30 tens o cliente e depois às 9h30 começamos a fazer atividades. Sim, Aí é diferente porque vocês, cada adulto vai estar com as crianças, isso vai ser totalmente distinto. sim, sim, mas também há atividades de grupo, como eu te disse, existe muito phonics, que é
os fonemas e a linguagem, até porque muitas crianças, apesar de estarmos em Inglaterra, muitas crianças não falam inglês. Na minha sala só falamos 32 línguas. Eu Portanto, sei, eu passei por isso. tenho crianças a falar Punjabi e tem crianças que vêm ter contigo, auntie, e eles falam contigo uma coisa qualquer que tu não percebes e tu olhas para elas estão a comunicar contigo na língua materna e é assim que elas começam. Portanto, nós temos que começar muito numa base visual, muito numa base, como se fosse quase creche. Nós temos que ir mesmo Corporal? ao nível de creche, É. exatamente, porque muitos deles nem têm essa vivência de creche. E eu sinto que tenho um azulejo de cada cultura na minha sala e eu olho para as crianças e é uma alegria imensa. Olha, eu costumo dizer, é um bocado aqui em Portugal, eu lembro-me quando nós começámos as nossas carreiras como educadores, não é? Havia muitas formações de como promover a multiculturalidade, de como trabalhar a diversidade, e eu de repente cheguei à Irlanda e tu deves sentir o mesmo, que é Exato. como dar resposta à multiculturalidade, que é completamente diferente. Exatamente. A E é um multiculturalidade desafio entra na gigante. sala. Exato, é um Ela desafio entra na tua gigante. sala. É mesmo. Sim, totalmente, tu não tens que promover nada, ela entra e tu, quer dizer, e depois torna-se um desafio, não foi difícil para ti? Não tiveste obstáculos, não sentiste obstáculos? Claro que sim. Fala-me um bocadinho sobre eles. Por exemplo, quando fazemos alguma coisa, por exemplo, o Natal é muito diferente, a nível de religião, sempre que há celebrações, portanto, já tive em escolas em que celebravas tudo, celebravas o Eid, o ano chinês, celebravas o Natal, celebravas tudo, já tive em escolas em que não se celebrava nada e as crianças optavam por fazer desenhos ou qualquer coisa naquele dia, portanto, celebrava-se o dia da mãe, era o dia da pessoa que eles queriam dar, portanto, depende muito da escola e depende muito do ethos da escola, mas é interessantíssimo porque quando há o dia da cultura e os pais trazem comida para a escola e tu Sabes que eu, aprendes. Eu houve um ano que tive isso, um ano não, que depois eu repeti, mas o primeiro ano que fiz isso então foi o melhor, porque sabes que tu devias passar pelo mesmo, mães que não trabalham, não é? Porque são muitas Exato, mães, as stay-at-home moms, portanto mães que efetivamente não trabalham, estão em casa, exato, e portanto os meninos estão connosco, estão a frequentar o pré-escolar connosco e as mães estão em casa, portanto têm uma sim, disponibilidade para trabalhar connosco fantástica, e é então mesmo. eu todas as semanas, eu não, os meus momentos de culinária, eu sempre adorei cozinhar com as minhas crianças, acho que a comida e o momento de cozinhar traz-nos todos muito próximos. E eu não cozinhei quase durante o ano letivo inteiro, porque as mães vinham e cozinhavam com eles, portanto, tivemos Ótimo. comida, olha, brigadeiros do Brasil, quer dizer, nós tivemos os nhoquis, tivemos aí coisas Ok. que elas vinham, já traziam pré-preparado e depois cozinhavam um molho com eles e comíamos. Portanto, a Semana da Cultura acontece todos os dias numa sala na Inglaterra também, não é? É Tu tinhas mesmo, Semana da é Cultura mesmo. todos os dias, todas as semanas, não, É mesmo. Catarina? Aprendo palavras novas, aprendo coisas novas, aprendo costumes novos. É muito interessante, é muito Já, enriquecedor também. já sabes dizer xixi e água em quantas línguas? Há muito. Xixi, sussu. Sussu Chuchu é a é em minha polaco, preferida. é em Eu polaco. prefiro sussu. Qual é a outra? Xexé. Pois Sabes, são muito parecidas a nível, porque é sempre um não. xixi, ou é sempre o ou ou qualquer coisa. Eu percebo o que é. Eles normalmente fazem a parte corporal e tu consegues perceber o que é que significa. Pois, portanto, eu percebo perfeitamente aquilo que tu estás a dizer, que tu começas num pré-escolar a trabalhar muito ao nível de creche, entre aspas, em termos das tuas estratégias, não é? Exato. Como é que tu lidaste com isso? Foi muito estranho que eu comecei. Vamos fazer isto. E agora apontava e eles ficavam a olhar para mim. Então, e agora o quê? E agora, estamos sempre à espera que venham e digam, e agora é isto, e isto é aquilo. Não. Então tens que dar muito input no início para eles perceberem a nível de rotinas, a parte de estar sentado, a parte de atividades de grupo, a parte da higiene, como é que é ir à casa de banho, porque é muito diferente, cada cultura é diferente, mesmo as mães tratam as crianças de maneira diferente, e tu tens que abordar isso de uma maneira de respeito, uma maneira respeituosa, porque eu trabalho com crianças muito carenciadas Uhum. e os pais não são tão instruídos quanto isso. E então uma pessoa tem que ser muito sensível, porque há coisas culturais. Portanto, eu tinha uma criança que tinha um fio amarrado à barriga e eu quase que tirei, mas não tirei, Pois. porque é uma coisa cultural. Eu depois percebi que aquilo era uma coisa cultural, portanto, são pequenas coisas que nós fazemos que é sempre com respeito e aprende, todos os dias aprende. É Eu, maravilhoso. eu, eu lembro-me que
O Natal é curioso tu falares do Natal porque as pessoas pensam, o Natal, mas porquê que a Catarina está a falar do Natal? Porque nós aqui em Portugal somos muito formatados para a festa de Natal e no Natal termos Exato, uma celebração, fazermos alguma coisa. E depois quando vamos para um país em que efetivamente temos crianças de diferentes religiões, o Natal não pode ser abordado da mesma forma. exato. E depois temos que trabalhar, porque depois tens os meninos que celebram o Natal a quererem celebrá-lo, e portanto tens que dar resposta, com aqueles que não podem celebrar porque os pais não dão permissão e tu tens que dar resposta, e é muito difícil gerir isto. Como é que tu geres aqui as expectativas dos pais, quer seja no Natal, quer seja num outro tema qualquer? Eu acho que isso tem a ver, nós fazemos muito assemblies nas escolas, portanto eu acho que a minha sala ainda não faz, mas a sala a seguir faz, que é tipo explicar um projeto que tiveste a fazer durante a semana e vais e explicas em frente à escola toda, portanto são pequenos teatros, pequenas coisas e depois no Natal ou podes optar por fazer o Natal se a escola optar por fazer, se não podes fazer um espetáculo de outra coisa qualquer na altura do Natal, porque é a altura em que os meninos já houve a parte, já estão na escola, já estão habituados às rotinas, já podem começar a comunicar projetos, portanto é muito, eu acho que vai muito dependente da escola. E podes sempre dar resposta, não tens que fazer uma coisa, o Natal não tem que ser um menino Jesus, o Natal pode ser uma dança, o Natal pode ser, até pode ser um de cada religião sentado à volta da mesa a celebrar a união, a celebrar a família, a celebrar a paz, porque eu acho que também é essa a mensagem do Natal. As pessoas é que associam muito à parte católica, porque foi como nós crescemos, não é? Claro. E é a realidade que nós conhecemos, mas eu associo o Natal com magia, para mim é as caixas. Eu Tu tinha fazias, caixas. tu fazias esses assemblies, também fazias nas outras instituições que tiveste, portanto agora, tu estás agora numa escola pública, não é? Mas até agora Sim, tens sim, estado em sim. privado. Portanto, duas questões. Ah, Fazias as assemblies também no privado e depois quais são as grandes diferenças entre o privado e o público aí em Londres? bem, depende, porque eu no privado estava numa zona muito. Estava numa upper class, ou seja, estava na classe mesmo alta, e é diferente, portanto, os recursos que tu tens é diferente, as coisas que apresentas é diferente, portanto, tu queres, pedes e acontece logo ali na altura, tens tecnologia que te permite fazer vários tipos de coisas, portanto, nós até tínhamos uma costureira para fazer fatos para tudo o que a gente precisasse, portanto, e nesta escola basicamente somos nós que temos que fazer tudo, o que também dá outro gosto, não é? São mais crianças, mas não interessa, as coisas fazem-se. Eu acho que tudo depende do amor que tu pões nas coisas, não tem a ver com. É usar os recursos que tens, mas é mais o amor que dás. E a nível dos recursos, sim, há diferenças, mas eu acho que não te impede de ser uma boa educadora, não é os recursos que te impedem, podem ajudar, podem facilitar, mas quando tu queres tu arranjas e nós somos mestres em reciclar coisas e somos mestres em fazer coisas do nada e às vezes não é preciso nada para fazer grandes coisas, portanto. E agora a derradeira comparação com Portugal. O que é que tu levaste de Portugal como educadora para a Irlanda, para a Inglaterra? Olha, levei o sol. Eu tento sempre ser o sol, porque eu acho que com os dias de chuva e dias de tudo e mais alguma coisa, eu acho que é importante. Acho que eles, às vezes, eles são assim um bocadinho grumpy de manhã. Então, eu sou uma pessoa muito positiva e gosto muito de levar o sol e acho que nós somos muito, como é que eu hei de explicar? Somos muito dados às pessoas, portanto, nós conseguimos comunicar de todas as maneiras e mais algumas. Eu costumava dizer que se vires um chinês ou um japonês ou alguém que fala uma língua que tu não percebes, eles vêm a Portugal, nós fazemos com que eles percebam, seja com as mãos, seja ir buscar coisas. Eu lembro-me que a minha mãe tinha um restaurante e eu tinha 8, 9 anos, eu mal sabia falar inglês. E eu não sabia dizer octopus. E a senhora queria polvo e eu não sabia dizer octopus. Eu não me lembrei. Depois comecei a dizer que era um bicho, que tinha muitas patas e ela achava que eu ia servir aranhas ou qualquer coisa do género. Então eu disse: Olha, espera aí. E fui à casa de banho, desculpa, fui à cozinha, fui buscar o polvo e fui mostrar à senhora o que era. Ela disse octopus e eu: É isso mesmo. Octopus! Octopus, eu tinha 8 anos, ou seja, mal falava pouco de inglês, mas já dizia algumas coisitas e ajudava a minha mãe com os turistas estrangeiros e ficava com as gorjetas, para dizer. Claro. Mas foi uma maneira que eu arranjei de comunicar. Portanto, nós quando queremos comunicar, eu acho que nós temos muito isso. Os ingleses agora também já vão tendo, Pedro. Estão em Londres, já vão tendo um bocadinho isso. Mas é uma Sim. coisa que nós temos, que é nós comunicamos, seja lá que maneira for, com mãos, com imagens, com fotografias, Sim. com gestos, nós arranjamos maneira. Eu acho que isso é muito nosso.
É. Mas do ponto de vista de educadora, das tuas práticas, conseguiste levar práticas que aprendeste na ES, que aprendeste nas instituições em que estiveste aqui, consegues implementar no teu dia a dia aprendizagens que fizeste daqui? Claro Com que sim, enquanto certeza. educadora, mas do ponto de vista de métodos, da organização da tua sala, vês algum impacto direto que se calhar de antes não era assim e por causa de tu estares aí agora é? Sim, nós fizemos a parte da sala, aquele diário de sala, sabes? O que é que nós gostamos, o que é que não gostamos, o que é que vamos fazer, e fazíamos um bocadinho a assembleia, e isso ficou na última instituição que eu trabalhei. Que Este ano bom. quero fazer mini projetos, portanto quero mesmo começar a dedicar, como nós fazemos atividades em key groups, vou tentar dedicar um dia da semana e vou tentar pôr as minhas colegas a fazer também o projeto delas com os meninos, mas uma coisa mais simples, mas Ok. adaptada. Então, para todos percebermos, tu tens, imagina, um grupo com 30 meninos e Sim. só tens 6 teus. Não, tenho de 30 e 8 e 10, pelo Ok, menos. então tu tens 10 e as tuas Sim. duas colegas de sala que também são educadoras ou são assistentes? Ou seja, aqui há um meio termo, tens o assistente e tens a practitioner, early years practitioner, que não é tanto como uma professora, porque não tem o bacharelato, mas sabe mais que uma assistente. E os assistentes aqui não são como assistentes em Portugal, isso é uma diferença muito grande, porque as assistentes fazem avaliações, as assistentes não estão só a preparar recursos, não estão só a limpar a sala, é mesmo um trabalho de equipa muito integrado, portanto elas sabem tanto quanto tu e trabalham em equipa, portanto é diferente. Nós Mas fazemos depois, o planeamento da sala, não, nós temos a parte do planeamento da sala, da avaliação geral, portanto nós supervisionamos o trabalho delas, ok? O uhum, trabalho delas é tu geres a supervisionado na tua mesma. equipa profissionais na tua Exato, sala, é isso? exato, e elas Ok. gerem aquele grupo pequeno de crianças, portanto as reuniões dos Uau! pais são elas que têm. Isso é fantástico, não é? Isso é um Pronto, win-win, não é? Para toda a gente ganha com isso. Ganham as crianças, porque têm adultos mais disponíveis e concentrados neles, ganham os exato, adultos que têm um número menor de crianças para quem tem que estar concentrados do ponto de vista de um processo de aprendizagem mais individualizado, e depois também exato. ganha a equipa que contigo, com o profissional neste caso, que és tu, consegue também ter uma supervisão e ter um fio condutor, é isto, não é? Exato, exatamente, acaba por ganhar, até porque quando existe a parte do free flow, como eu menciono, eles estão todos juntos, portanto não há distinção das crianças no grupo, só Claro. quando nós fazemos a atividade de grupo é que eles percebem qual é o grupo que têm que ir, é o grupo da Miss Francisco ou o grupo das outras colegas, portanto para eles não há diferença, eles fazem parte do mesmo grupo. És a Miss Francisco? Sou a Miss Francisco, Miss é o meu nome. Francisco, diz-me uma coisa, a pergunta que toda a gente está a fazer que nos esteja a ouvir. Então, e condições de trabalho? É melhor? É pior? Educadores, não é para nos irmos todos embora, mas vamos lá ouvir a Catarina. Bem, é assim, eu acho que aqui é um bocadinho melhor. Não só a nível do ordenado, não é? Acho que o nível do ordenado é mesmo o grande quê. Eles têm muito falta de professores. Eu acho que a empregabilidade de um professor no Reino Unido é 96,5%, pelo menos há 2 anos atrás, quando eu fui à conferência. A nível de oportunidades, há muita formação, portanto, as próprias escolas, como precisam tanto de professores, há sempre constante formação. Portanto, eu nesta altura tenho cerca de 5 a 6 reuniões por semana, porque é formação disto, formação daquilo e temos que fazer. Portanto, eles querem sempre atualizar os profissionais que têm e querem manter os profissionais que têm. E agora, este ano, o ethos da minha escola é tirar o trabalho, o workload dos professores, portanto, tentar tirar as avaliações formais, fazer mais coisas informais, portanto, fazer mais child diary style. Porque eles perceberam que os professores, peço desculpa das minhas trocas de línguas, Não mas os faz mal, é super professores, normal. eles percebem que os professores aqui estão muito cansados e muitos desistem da carreira de professor exatamente por Estão isso, a e em ouvir Portugal e em coordenadores, todo o lado. diretores em Portugal. Os educadores estão cansados. E é verdade, e então eles tentam fazer, portanto, a parte dos portfólios digitais ajuda imenso, tira tanto, portanto, eu vi o ano passado, este ano é o ano que eles estão a implementar o portfólio digital na escola e começámos a semana passada e eles já notam diferença, portanto, deixam de ser aqueles calhamaços que temos de estar a imprimir e fotografias, temos de estar a pôr ali e ali para uma avaliação mais profissional. É Claro, muito, é muito rápido, está tudo ali, não precisas estar a copiar quais são os itens que eles estão a desenvolver, porque está tudo ali. claro. Depois aquilo automaticamente fica tudo registado, portanto
tu consegues ver a criança ali naquele momento sem teres que estar a dar um calhamaço, tu consegues conhecer uma criança em 5 minutos. E também há a possibilidade dos pais poderem publicar coisas da parte deles e isso facilita muito, especialmente quando eles não falam. Portanto, eu o ano passado, quando estava na tal escola privada, nós fazíamos imensos projetos, por exemplo, como naquela escola se celebrava o Natal, eu perguntei às crianças para mandarem a fotografia da árvore de Natal, então todos eles mandavam a fotografia e naquele dia na sala nós sentávamos e víamos a fotografia deles na televisão e eles ficavam radiantes e explicavam, e a nível de desenvolvimento de linguagem é ótimo, porque até crianças que não falam conseguem apontar, olha, esta é a minha mãe, este é o meu cão, e acaba por criar uma ligação entre casa e escola que é importante. Oh, Catarina, eu tenho de fazer esta pergunta porque é dos grandes obstáculos que eu ouço, ainda bem que trouxeste esse tema, mas eu tenho mesmo que te perguntar. Aqui em Portugal eu ainda sinto muito, eu e vários colegas educadores que querem implementar também nas suas instituições um portfólio digital, ou que seja, há muita resistência porque a tecnologia com crianças não é uma coisa muito bem-vinda. O que é crianças a verem um portfólio digital, crianças a mexerem num tablet, o que é que tu vês de diferente aí em relação a isto, em relação ao digital do ponto de vista da criança? A criança a utilizar o digital. Eu acho que é assim, deve haver um limite de tempo e deve haver um limite do que se deve ver, não é? Portanto, eu não vou... Claro. Televisão é uma coisa diferente de um tablet, não é? Um tablet, se tu tiveres jogos educativos, não é só input, eles também estão a responder a alguma coisa. E eu acho que os portfólios digitais, para além de serem super seguros, e não é cá redes sociais, não há... É muito diferente, é uma coisa extremamente segura, que é isso que nós explicamos aos pais. Acaba por também ser uma ferramenta muito importante, porque há comunicação e até mesmo os pais podem falar sobre isso com os filhos, é um desinibidor de conversa, tanto na escola como em casa. E eu acho que... Achas que estão um bocadinho mais à frente do que nós aqui em Portugal? Neste aspecto, nesta abertura para a tecnologia na educação? Completamente, nesse sentido, completamente. Aliás, as escolas todas têm websites e comunicam tudo e todos os projetos, portanto, os pais, não há, por exemplo, na minha escola nós fomos paperless este ano, portanto, só mesmo os formulários que precisam de ser assinados é que são impressos, o resto é tudo digital. Ok. E essas coisas fazem-se. E coisas que tu achas que sejam piores aí do que aqui, comparando, um downside, alguma coisa que seja pior aí que tu até tens saudades de Portugal, porque em Portugal era um bocadinho melhor? Espera aí que eu escrevi isso. Esta pergunta estava no guião, é que eu já me esqueci do guião. Eu já libertei o guião há muito tempo. Esta estava no guião. Eu também já libertei, mas esta aqui eu tinha que escrever, que eu escrevi. O que é que eu disse mais? Era a parte, eu acho que era a parte do trabalho de projeto, que eu acho que... Então, peraí, 1, 2, 3... Volta atrás, exato. Volta atrás. Eu acho que era muita parte do trabalho de projeto, ainda não está completamente, eles ainda não têm noção bem do que é, e eu acho que as escolas beneficiavam muito se tivessem mais noção disso. Existe aqui muitas escolas Montessori. É isso que eu te ia perguntar. Fala-me um bocadinho sobre isso. Já trabalhaste numa? Não trabalhei numa. Tenho uma amiga minha que está a fazer formação nisso, também tenho uma amiga minha que trabalha em Waldorf e tive o prazer de conversar com ela e é um sistema que eu adoro. Mas eu acho que todos os métodos são ótimos se tu conseguires tirar o melhor e conseguires implementar na tua sala, portanto eu tenho tentado inserir mais e mais natureza na minha sala o mais possível. Sempre te deram liberdade para implementares as tuas metodologias, as tuas ideias? Sim, porque a partir do momento que tu tens uma performance management, ou seja, tu tens que estipular objetivos, e se os teus objetivos forem concretos e se mostrarem trabalho por trás disso, eu quero fazer isto por isto, isto e aquilo. Ok, então como é que vais fazer? Vou fazer assim, 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 assado. Se resultar, a maioria das vezes resulta, porque quando há trabalho por trás e uma pessoa já viu também, e eu acabei por tirar muitas ideias, eu trabalhei com maravilhosos profissionais, mesmo na altura dos estágios eu fui muito sortuda, e acho que foi sempre bebendo um bocadinho das fontes e tirando um bocadinho dali, um bocadinho dali. Quando eu fiz substituições também foi bom porque acabei por estar em várias escolas, mas que não seja só por um dia, e eu acho que tu olhando para uma sala, tu consegues perceber como é que é a educação naquela sala, tu consegues perceber se as crianças têm acesso ao material, se aquilo é tudo de revistas ou se são as crianças que fazem o trabalho. A mesma organização da sala, se existe democracia ou não na maneira de lidar as atividades. Há tanta coisa que tu podes ler
E eu acho que andei, estes anos todos que andei a fazer substituição, antes de ingressar numa escola, andei a beber e andei ali a absorver aquelas coisas todas e acho que isso torna-me uma educadora com mais conhecimento, porque fui roubando um bocadinho de todos os sítios Claro, onde... foste bebendo. Exato. Tu sentes, eu senti isto na Irlanda, eu senti que estava numa grande vantagem em comparação às minhas colegas, porque levei de Portugal uma bagagem que não existe, que não existia na Irlanda e agora vou-te perguntar, sentes que Portugal te deu uma preparação de excelência quando te comparas em relação a outras colegas com quem trabalhaste na mesma função que tu, outras educadoras? Sim, sim, porque elas aprendem um sistema limitado. Eu acho que a grande valência da nossa ES é que foi diretamente, falou de todos os métodos e eu fui uma sortuda que consegui fazer Erasmus em Milão e consegui saltar à Reggio Emília um dia, portanto Claro. consegui dar ali um pulinho. Eu acho que Erasmus é maravilhoso, portanto eu aconselho toda a gente que possa fazer Erasmus, seja o curso que for, porque abre horizontes e mais que não seja dá-nos coragem para tentar coisas num país diferente. Eu acho que se não tivesse feito Erasmus, se calhar não teria estado aqui, porque acho que é assim muito difícil, mas depois de fazeres a primeira vez já não custa tanto. Mas eu acho que sim, completamente. O que é difícil em Londres enquanto educadora numa sala? O que é difícil? O que é difícil? Eu acho que todas as salas são difíceis e todas as salas são fáceis. Eu não sei, Mas eu no gosto sistema em muito. si, Sim. são as horas de trabalho, qual é a tua componente de letiva, não letiva? Eu acho que, pelo menos onde tenho estado, tenho sido beneficiada. Nós temos muito tempo, eu tenho 2 horas e meia fora de sala por semana para planear atividades. Depois tenho, como as crianças saem por volta das 3h30, tenho cerca de 45 minutos incluídos no meu horário para trabalhar na sala, para fazer o que eu preciso, para preparar materiais, para preparar recursos. Portanto, isso era uma coisa que eu sentia que não havia tanto em Portugal. Pelo menos no sítio onde eu estava, que... Não existe de forma geral, não é? Ou existe a hora de planeamento, mas muitas Exato. vezes as colegas não conseguem sair de sala, mas trabalhas 40 horas, 35 horas, 30 horas, qual é mais ou menos o teu horário, sabes? É 8 dias desculpa, 8 horas por dia, portanto é São 40 horas. 8 horas diárias, a incluir Sim, 45 minutos diários sem pelo meninos. menos, pelo menos. Mais uma hora de almoço, sim, mas com hora de almoço e, portanto, no ativo eu tenho 6 horas com as crianças. Ok, então Portanto, tenho está uma hora de idêntico. almoço e tenho uma hora de planeamento, pelo Na menos Irlanda por não dia. era nada assim. Ok. Na Irlanda nós estávamos 8 horas no ativo com meninos, mais a hora de almoço, portanto eu estava 9 horas na instituição, sendo que 8 diretas com as crianças. Não, mas E eu aqui pensava também que no, depende, de instituição para instituição também depende. eu pensava que vocês eram idênticos, por isso é que estava-te a perguntar, mas afinal Não, 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 afinal não. vocês estão, Não, estão mais bem safamos. organizados. Que bom, que bom. Olha, o que é que eu te queria perguntar? Deixa-me cá voltar ao meu guião. Ahm, o que é que nós podemos aprender com os ingleses e o que é que os ingleses podem aprender com os portugueses? Não só a nível da educação, mas também pensa, não sei como é como é que tu preparaste esta resposta. Olha, eles podiam ser um bocadinho mais simpáticos, eu acho. Que eu acho que Sério? eles são um bocadinho sisudos. Pelo menos em Londres eles são um bocadinho sisudos. Nós somos muito mais simpáticos. Eu acho que isso ajudava muito a abrir muitas portas. Nós podemos aprender com eles no sentido de dar, não ser tão, como é que eu ia te explicar? Por exemplo, aqui em Portugal eu não conseguia arranjar trabalho sem ser como educadora. Portanto, isso não era possível, não era, eu fui a entrevistas em que eu era sobrequalificada para estar num supermercado. Não que eu Uhum. me importasse, mas eles importavam-se porque eu tenho uma licenciatura. E aqui, ok, sabes fazer isto, sabes, então estás contratada, pronto. Uhum. E depois promovem muitas pessoas quando veem que realmente nós conseguimos trabalhar. E todos os portugueses que eu conheci aqui estão todos a subir e estão todos bem, porque nós temos a arte do desenrascanço. Não, e depois tu falaste-me de uma coisa que é espetacular, que é tu tens performance management, não é? Quer dizer, tu tens objetivos para cumprir que Sim, tu estabeleces estratégias para atingir esses objetivos e trabalhas nesse sentido. Portanto, tu não só trabalhas no sentido do desenvolvimento e aprendizagem do teu grupo de crianças, mas tu trabalhas enquanto profissional para o teu melhoramento e tens alguém que te está a ajudar a melhorar as tuas competências completamente, profissionais. Portanto, isso é fantástico, isso completamente. é um sistema que eu claramente diria que poderíamos implementar aqui, não é? Porque é espetacular, todos sairíamos a ganhar com isso, não é?
Eu este ano, como estou a iniciar, safei-me, mas para o ano já vou ter um tema, portanto tu escolhes um tema dentro da escola, um tema pelo qual tu te identificas e fazes pesquisa sobre esse tema e realizas um pequeno projeto, e depois vês se funciona ou não. E os projetos não têm que ser, portanto os próprios professores são incitados a fazer projetos e não é um projeto que tem pesquisa, não é um projeto, por exemplo, como resolver todos os problemas de educação no mundo, é por exemplo perceberes, ok, na minha sala os rapazes não leem. Uhum. Ok, o que é que eu vou fazer? Vou arranjar Uma livros tipo um questão de Minecraft, leitura, sim. exato, vou arranjar se calhar um livro interativo, vou arranjar uns audiobooks, vou fazer isto, vou fazer aquilo, e depois tu é um bocadinho trial error, e depois no fim tu mostras aos outros colegas e depois eles também aprendem com isso. Claro. Portanto, há muito esta partilha. Sim, isso é fantástico e Portugal deu-te, e a ES mais especificamente, deu-te uma bagagem para isso. Sabes que lá na Sim. Irlanda eu passei por algumas instituições e em todas elas os meus managers me perguntavam: não conheces nenhuma colega portuguesa que esteja à procura de trabalho? Podia tirar o meu currículo. Não, tu estavas bem em Londres. Também Mas estava, é sabes, verdade. mas sabes que perguntavam, porque nós portugueses vamos com uma capacidade de trabalho, uma capacidade de adaptação, de aprendizagem É e depois mesmo uma isso. bagagem de conhecimento e estratégias. Nós somos mesmo educadoras que regaçam as mangas e trabalham, portanto, não é só a bagagem cognitiva, não é cognitivo que eu lhe quero chamar, mas do conhecimento teórico. Não, nós vamos mesmo muito preparadas para a prática, chegamos lá e fazemos e acontecemos e depois somos o sol, como tu dizes, e depois somos o E sol com os arregaças as pais. mangas, e arregaças as mangas e fazes o que tem que ser feito e não interessa se é o trabalho da assistente ou deste ou daquele, tem que ser feito, tu vais e fazes e não há muito o snobismo. Às vezes eu por acaso notava muito isso quando fazia substituições, que havia colegas, mas eu isto não faço, mas eu isto não faço. Não, isto é parte do meu trabalho e eu faço e faço bem, não Quando é? eu fiz um esparguete à bolonhesa para 90 crianças, Uau! Como é que isso correu? correu bem, ainda bem que era esparguete à bolonhesa que estava na emenda, não era outra coisa qualquer. Mas correu bem, olha, ninguém passou fome, ninguém Exato. teve diarreias, portanto aquilo correu bem. Nós fazemos, eu acho que temos uma capacidade de adaptação muito, muito grande e acho mesmo que é um bocado comum à nossa profissão. Mas depois quando vamos lá para fora ainda temos mais isto, não é? Este desenrascar, porque queremos muito vingar e queremos muito aprender. Eu fui com uma sensação de que queria aprender muito, também devias querer aprender, não é? Não era só Sim, mostrar, mas também aprender completamente. com eles. Eu acho que primeiro vou numa fase observatória e vejo o que é que se passa, como é que se faz, como é que não se faz e tal. Depois vejo, ok, isto aqui funcionava melhor se fosse assim, isto aqui funcionava melhor se fosse assim. E depois tu começas ali naquela engrenagenzinha e depois quando dás por ti já foste, pronto, já está o teu método, já está tudo feito. Olha, tudo o que tu querias ter feito quando emigraste, já fizeste? Não, a lista nunca acaba. Eu acho que quando começa a fazer quando chegar ao último item, já tenho outra lista completa para ir em frente. Consegui ir a Bali, que era um dos meus grandes, grandes objetivos. Portanto, foi uma coisa que surgiu de repente, que eu estava a conversar com uma amiga, e entretanto, nessa altura trabalhava num hostel, e um dos nossos long-term guests, portanto, ele já estava lá há algum tempo. Ele diz, olha, eu moro em Bali e moro exatamente ao pé do sítio, eu conheço lá o diretor da escola, queres ir fazer uma visita? É só ali na Indonésia, não é? Então eu Pois. disse, olha para a Maria olhou para mim, ok, bora, vamos. Então acabámos por ir, uns meses depois, como Espetáculo. é óbvio. E para mim da experiência da minha vida. Nós conseguimos, fizemos a tal visita guiada e depois conseguimos escapar para a sala de jardim de infância que eles deixaram-nos e nós tirámos fotografias e é uma Uau! sala, Como é que é uma sala de infância no Bali? é tudo em bambu. Aham. Brinquedos é 1/10 daquilo que nós temos, mas tem o espaço exterior maravilhoso, anda tudo descalço, não há janelas, é Que tudo em bom! madeira, tem terapia do riso, Uau! comem folhas de bananeira, fazem projetos a nível ambiental muito grandes, portanto a Jane Goodall Não foi estão à lá dar procura de educadores conferências. lá? Epá, eu já tentei. Olha, quem sabe, quem sabe. Mas é muito bom. Olha, se fores ver, há um programa sobre isso, depois eu hei de mandar o link que fala sobre isso e é Manda-nos no, maravilhoso. no, no YouTube, quando isto estiver online, vais lá e metes o. Está Agora bem, toda a gente vai ver isto. Portanto, vais lá e metes ponho. o Vejam, Green vídeo que é para. School é maravilhoso, eu Opa, ia que já bom. amanhã. Mas eu acho que é bom porque é bom nós vermos estas realidades, porque depois com estas realidades nós podemos trazer sempre um bocadinho para nós. Eles são muito ecológicos, portanto, não há coisas gastas. Portanto, eles fazem os confetis com bocadinhos de folhas e eles furam as folhas.
Da rua, não é? As Tem, folhas das árvores, não é? exatamente, exatamente, e fazem celebrações, portanto eu acho muito a parte da gratidão, que para mim foi o que eu trouxe de Bali, é a gratidão. Houve um dia que a vila estava agradecida por todas as coisas de metal, então tudo o que era metal tinha uma flor, mesmo Uau. carros, as torradeiras, as máquinas do café, e eu acho que é um espírito tão bom que uma pessoa vai lá e sai mesmo renovada. Aquilo é o paraíso na terra, como se costuma É o dizer. é o sentimento da valorização do que temos, não é? Eu senti exatamente o mesmo em São Tomé, que quando estive lá a Uhum. trabalhar, que eles sentem-se valorizar, eles valorizam tudo o que têm e são gratos por tudo o que têm. E, São tão mais e como, felizes. e como não há muitos recursos, são felizes com os recursos que têm e são muito mais criativos do que nós, muito mais criativos Exato, do que nós. Um, completamente. Olha, se Eu te tinha oferecessem um trabalho agora, taxistas. se te oferecessem um trabalho agora em Portugal, voltavas? Como educadora de infância? Depende. Tinha que pensar muito. Tinha que pensar muito. Como Ah, educadora, estás feliz em Inglaterra? estou muito feliz. Eu acho que para mim a minha maior alegria é quando os meninos chegam e é um de cada nação, como se costuma dizer, e sentir que eu tenho ali o mundo. E porque eu trabalho com muitas crianças carenciadas, saber que cada coisa que eu faço faz um impacto, tem um impacto direto. Cada coisa que eu digo é levado a sério, é levado de uma maneira diferente. Eu Ah, sinto que a diferença é muito ativa, sabes? sim. Tu fazes e acontece, pá, e é Eu um senti sentido de exatamente, sei propósito. perfeitamente o que estás a dizer, sim, é tão É bom. um sentido de propósito. Eu sinto-me uma super heroína, Tu és uma super por assim heroína dizer. com um mundo dentro de quatro paredes, não é? Exato, És, exato. não Eu é? acho que é uma sensação maravilhosa. E mesmo naqueles dias que uma pessoa está cansada e é difícil e ouve histórias difíceis e só quer chorar, eu penso, ok, eles precisam de mim, eu tenho que ir, acabou. Né? O que nós resolvemos, o que temos de resolver, as crianças são a prioridade e sim, vale a pena. Aconselho os educadores portugueses que estejam frustrados ou à procura de novas aventuras, ou mesmo à procura de emprego, ou presos numa rede de substituições, a emigrar para a Inglaterra? Para a Inglaterra, completamente. Sim, é só dizer. Eu É? tenho sofá-cama. Não, Que bom. mas eu acho que sim. E uma coisa que eu aconselho, informem-se e procurem casos de sucesso. Porque uma coisa que na altura me assustou um bocadinho era, eu vou para a Inglaterra, ok, mas esta pessoa foi e não correu bem, esta pessoa foi e não correu bem. Há muita gente a dizer que as coisas que nós vamos fazer, como qualquer projeto na vida, se tu pensares nisso, isto não vai correr bem, não vai correr bem, não ouçam essas vozes, vão aos casos de sucesso, porque todos os casos de sucesso é o resumo de todas as falhas. Portanto, eles falharam muito para chegar ali. Portanto, é perceber quais foram os obstáculos que eles tiveram, como é que eles fizeram, e Uhum. há tanta informação aí, eu acho que há tanta informação e eu acho que as pessoas deviam tentar, pelo menos tentar, Sim. Se tu pelo menos voltasses tentar. atrás, farias tudo outra vez, irias outra vez Completamente, para eu acho que Londres. tinha ido mais cedo. Ok, ok. Tão bom. Olha, então agora aqui um bocadinho as perguntas da praxe. Se tivesses que escolher um livro, um documento ou um blog sobre a educação da infância que teve um grande impacto em ti, qual é que seria? Olha, eu escolhi o blog da Green School por todos os motivos que eu mencionei e eu acho que as pessoas deviam ver. É um bocadinho uma utopia, porque aquilo é uma utopia, é tipo a Reggio Emília, existe e funciona ali, mas depois quando uma pessoa tenta aplicar diretamente não funciona tão bem porque não tem todos os recursos, mas eu acho que tudo o que a gente possa aprender, os projetos todos que eles fazem, para mim inspiram-me, fazem-me acreditar num mundo melhor e eu acho que é bom de manhã uma pessoa ver aqueles bambus e fica logo inspirada, mesmo que eu tenha que ir de galochas para o trabalho, o que vou muitas vezes, Tu vais porque muitas aquilo vezes. chove muito. Ai, essa era outra pergunta que eu tinha para te fazer que me estava a esquecer. Como é que Ok. é ser educadora e ter as portas abertas para a rua e estar constantemente a chover? Conta-nos Nós aos temos, é educadores em assim, Portugal. isso era uma coisa que em Portugal por acaso me fazia muito, quando eu cheguei aqui, achei que isso foi das coisas que mais me chocou, foi os meninos andarem sempre na rua, esteja a chover, esteja neve, portanto, até com situações de neve, nós já fizemos bonecos de neve, lama, é tudo normal, os pais já sabem, portanto, os pais já estão informados que as crianças vão para a rua todos os dias, quer esteja a chover, quer não esteja a chover, portanto, todos já têm galochas, todos já têm coisas à prova d'água, e faz parte, é uma coisa que é natural. E eu acho que na altura isso em Portugal fazia um bocadinho de confusão, porque em Portugal o tempo é melhor. Portanto, havia muito mais possibilidades de fazer estas coisas lá fora. Não vamos estar, está a chover. Não vamos porque está frio. Mas estar com crianças o dia inteiro dentro de uma sala quando chove, não é bom. Para Eu ninguém. acredito que muitas educadoras são tipo, eles precisam de sair, eles precisam de correr, então fazem aqueles jogos da cadeira e fazem aquelas coisas todas, mas aqui é normal. Está É a super chover, normal. ok.
desde que estejam protegidos e garanto que ninguém fica constipado, ninguém fica doente. Na Irlanda eles diziam, como é que era? Não há mau tempo, há má roupa. Exato. Não é? Que tu não há mau tempo, tu estás mal vestido para o tempo que está, portanto, mete outro casaco, mete outras botas, não é? Olha, eu não ir passear se estivesse a chover, eu ficava em casa o ano inteiro. Exatamente. Não fazia mais nada. Poderíamos ter um podcast só para falar sobre isso, porque é uma das coisas que nós mais aprendemos quando imigramos para países no norte da Europa, não é? Que é viver de forma muito mais espontânea e o que está, it's only the weather, é só a chuva, é só o sol, portanto, toca de ir para a rua. Olha, como é que as pessoas podem saber mais sobre ti, sobre a tua instituição, sobre o teu trabalho, se te quiserem fazer perguntas, onde é que as pessoas te podem encontrar? Bem, olha, eu posso dar o meu e-mail. Eu ando um bocadinho fora das redes sociais ultimamente. E podem ver o e-mail da minha escola, que eu depois também vou dar, que é Case Grove Primary, Reading, e podem ver os projetos, só para ter uma ideia do que é uma escola pública nos arredores de Londres. Okay. E esta escola onde eu estou é um bocado, é única pela maneira como tratam os professores e pela formação, portanto eu gosto muito. Que bom. Eu acho que a grande lição que nos estás a dar hoje é que és um caso de sucesso, mas não és um caso de sucesso de sorte, tu és um caso de sucesso de quem trabalhou, de quem arriscou, de quem esteve a fazer outras coisas sem ser educação, de quem foi fazer voluntária para conseguir referências, para quem tenta beber de várias fontes e depois implementa para conseguir ter um bom resultado profissionalmente e que depois isso se reflete nos seus grupos de meninos, não é? Eu acho que é isso, tu não és um acaso da sorte, tu és um resultado do teu trabalho, não é? Portanto, estás completamente de parabéns, Catarina. Obrigada, mas eu acho que nós temos que nos meter a jeito das oportunidades, porque se uma pessoa não tiver feito o trabalho por trás, a oportunidade aparece e uma pessoa não pode agarrar. Portanto, eu acho que foi nisso que eu me baseei, foi sempre preparar, para quando chegar à altura eu vou, preparar, quando chegar à altura eu vou. E fui sempre preparando e dizer, olha, ainda precisas deste papel, ok, o que é preciso para fazer o papel? Bora lá. Então, e agora falta isto, ok, bora lá, o que é preciso fazer? Era sempre, ainda não é desta, mas pronto, agora posso dizer, é desta. E agora estás-te a preparar para quê a seguir? Então, olha, agora é estar no público e vamos ver agora os projetos e as coisas todas que eu posso implementar. E depois aqui também existe muito cultivar, como eu disse, cultivar os profissionais e pronto, todos os anos vamos subindo na escala e depois há cargos de chefia e por aí fora. Vamos ver. Olha, que bom. Vamos ver. Há progressão e há visão de progressão na carreira do ponto de vista mesmo de desenvolvimento profissional, não é? Isso é muito bom. Sim. Que bom. Olha, muito obrigada mais uma vez. Olha, obrigada eu. Eu esqueci-me de contar o tempo, não sei se cumprimos os 30 minutos, eu acho que excedemos, mas olha, é assim, tenho a certeza que quem nos estiver a ouvir que também vai adorar a história da Catarina, que vai perceber aqui um bocadinho as diferenças entre Portugal e uma sala de jardim de infância nos arredores de Londres. Percebermos aqui um bocadinho para quem queira lá chegar, como é que pode lá chegar, quem esteja na dúvida, se calhar tirar dúvidas, e mesmo quem queira continuar aqui que esteja muito bem, mas também saber um bocadinho como é que se faz lá fora, e depois a Catarina vai partilhar com todos nós os detalhes dela e podem sempre entrar em contato com a Miss Francisco. Completamente. Miss Francisco à disposição. Muito obrigada, Catarina. Obrigada eu, um beijinho. E eu tenho que agradecer também por este convite e tenho dito que tenho visto todos os podcasts, que para mim que estou cá fora, também é bom ver o que se passa no meu querido Portugal, portanto também tem sido muito bom. Eu já aconselhei as minhas colegas todas daqui, portanto nós também estamos de olho do que se passa em Portugal, porque nós também é importante, sabes? Claro. Sabes que o próximo, ou um dos próximos agora, vai ser sobre a avaliação nas OCEP, portanto é muito concentrado nas novas OCEP 2016, portanto é um assunto muito quente e para quem está de fora também se vai mantendo aqui um bocadinho OCEP, mas agora são novas, então o que é que se está a fazer agora? Exato, olha, ótimo, vou ver. Que bom, olha, muito obrigada. Um beijinho enorme. Beijinhos, de Lisboa para Londres. Beijinhos de Londres para Lisboa.